Fala, meus jovens! Aqui Ricardo Timóteo, professor empilhadeira. A gente volta em 5 segundos. Já não perde tempo não. Dá um clique aqui, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho, dá teu like que a gente volta já já. Fala, meus jovens! Tudo certinho? Aqui Ricardo Timóteo, professor empilhadeira. Hoje uma aula diferentona, hein? Vocês vão dar uma olhada aí. Eu vou às vezes dar uma olhada aqui para baixo, que eu preciso acompanhar a apresentação que eu vou mostrar para vocês. Mas hoje vai ser tudo aqui no PowerPoint. Legal? Para que a gente entenda. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre classes de empilhadeiras. Como assim classes de empilhadeira, Ricardo? Na verdade, isso, gente, se trata de um código internacional. Nomes, né? Por exemplo, contrabalançada. A gente fala aqui na nossa língua, em português. Em inglês, counterbalance. Reach truck é a retrátil lá nos Estados Unidos. E como tem em vários outros países os seus nomes próprios. Mas a gente sempre vai dizer, a gente sempre vai saber que determinado tipo de empilhadeira, ela pertence a uma classe e isso é um código mundial, legal? Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E cada dia que vão surgindo novas máquinas, de repente pode aparecer outras classes por aí. Então, sem mais delongas, vamos lá para conhecer isso? Vamos embora. Olha só, classe 1. Lembra que eu disse para vocês que das contrabalançadas existia uma que era diferentona? Ela é tão diferente que ela tem uma classe só para ela. Contrabalançada elétrica. Olha ela aí. E eu coloquei aqui na fotinho aqui para a gente ver, né? Principalmente a principal característica dela, que é bateria no meio do corpo dela. É por isso que as contrabalançadas elétricas, elas têm uma traseira menorzinha sempre. Por quê? Lembra o princípio da gangorra? Lembra? Peso de um lado, peso do outro para equilibrar. Quanto mais peso de um lado, mais peso do outro. Pois é. Aí lembra também das elétricas, carga entre eixos? É quase isso, tá? Ou seja, ela continua sendo uma contrabalançada, a elétrica contrabalançada continua sendo uma contrabalançada, porém, maior parte do contrapeso dela, do lastro dela, está entre os eixos, mas ela continua sendo carga pós-eixos, legal? Então, sem preferências de marca, tá? Sem preferências de marca, mas são uma das mais vendidas. Hoje a gente tem uma marca aí que está trabalhando com lítio, que é BYD, que está vendendo bastante contrabalançada, mas eu arrisco dizer que uma das melhores é Steel e Toyota, e agora BYD você vai ter, enfim. Como eu disse, todas são boas. Talvez seja uma questão de preferência e de pormenores, detalhezinhos, tá? Aí eu vou mostrar aqui 3 tipos diferentes dela. 4 rodas, e olha essa daqui, também 4 rodas, mas é a famosa pé junto que a gente chama. Ela aqui caracteriza bem aquele triângulo, lembra que eu mostrei para vocês os 3 pontos de apoio? Aqui nessa daqui fica bonitão de a gente ver, ó, porque aqui são 4 pontas de eixo e aqui a gente tem 2 na frente e uma atrás, chamada de pé junto. Ou aqui simplesmente uma outra marca, mas todas elas com a mesma característica de bateria no meio. E uma bateria dessa, só para você terem noção, a gente vai falar disso em aulas futuras, mas uma bateria dessa em torno de 1.300 quilos, às vezes até mais, dependendo da amperagem, a capacidade que ela tem. Classe 2. Talvez essa seja a maior classe, na verdade, a que tenha maior integrantes de todas as classes das empilhadeiras, essencialmente com máquinas elétricas, legal? Dá uma olhada na primeira delas aí. Ela se chama empilhadeira retrátil. Na essência, todas essas daqui são para corredores estreitos, legal? Inclusive, quero mandar um beijo para o Luizão, Luiz Fernando Ramos, me ajudou nisso, a gente fez uma correção, cabeça às vezes da gente dá uma bagunçada. Luizão, obrigado por ter alertado na hora certa, eu estava trocando 2 classes, a 3 e a 2,
Deu tempo aqui. Valeu, Luizão. Então, vamos lá. Classe 2, a gente está falando aí da primeira delas, e talvez eu acredito que seja a mais comum, a mais usada no mercado, a retrátil. Ela normalmente roda num corredor mais estreito, aliás, todas elas, corredor de 2,80, 3 metros, isso vai variar, corredores livres a gente está falando, tá? Qual que é a essência dessa máquina, por exemplo, da retrátil? Ocupa pouco espaço de manobra dentro do corredor e atinge maiores alturas, maiores elevações de armazenamento. Bacana? Essa que a gente então está falando é a retrátil. Bacana? Lembrando disso, tá? Não vamos se preocupar com isso agora, mas lá para frente a gente vai falar uma por uma, máquina por máquina, ok? A segunda delas, selecionadora de pedidos ou order picker, tá? O que é a selecionadora de pedido, order picker? Eu comentei já uma vez e ela tem um termo muito usado aí nas empresas que eles dizem, vamos fazer a feira. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma... Exemplo, por exemplo, é ótimo, mas vou dar um exemplo para vocês de uma grande empresa que vende artigos esportivos, Adidas, por exemplo, tá? A Adidas mesmo, ela tem esse tipo de máquina que ela entra no corredor estreito, ela não faz curva dentro do corredor, ela entra e o operador vai de lado e dá uma olhada ali, ó, que ele tá junto, ele subiu junto com a máquina, né? E na frente dele tem um pallet com algumas coisas ali, até com uma caixinha que ele tá ali, e exatamente brincando, até parece caixinha de feira ali mesmo. Ele vai no corredor estreito, ele entra no corredor, aqui por exemplo estão as estantes, e ele entra de lado, tá certo? Sobe, e ele vem aqui e faz o picking, ele vai pegando os tipos de produtos que ele quer. Por exemplo, eu falei da Adidas porque tem a camisa do Corinthians, meu, ou tem a camisa do Parmeira, desculpa outros lugares do Brasil que eu tô zoando futebol, mas nem sou muito ligado nisso, né? Mas ela pega a camiseta lá, uma das lojas, compradores pediram para ela 5 tamanho M, 2 tamanho P e 1 tamanho G, por exemplo. O pallet que ficou armazenado lá em cima, aquele pallet inteiro é de camisetas G, o outro de P. Então é por isso que ele tem que subir e fazer a feira, pegar de pouco em pouco para montar o pedido. Por isso, selecionadora de pedido. Legal? Ok? Próxima. Pantográfica. A pantográfica, dá uma olhada nessa parte aí de cima, ó, que diferentona, ó. Ela tem como se fosse, não, é uma sanfona, né? Lembra bastante aquele macaco, né, trocar o pneu de carro, macaco de carro, que é o macaco sanfona. Essa é uma ideia. Qual que é a principal característica dessa máquina aí, a pantográfica? Dá uma olhada lá na patola dela lá embaixo. Ela é bem mais estreita, por exemplo, do que o da retrátil. Por que isso? Lá na estante, de novo, que eu falei para vocês, tem os níveis da estante. Quem trabalha normalmente com essa pantográfica, o primeiro nível não é o chão, a carga não fica no chão, no zero, ela já fica elevado. E essa máquina entra com a patola de baixo para diminuir esse corredor. Mais uma vez, vamos falar disso lá para frente, mas para vocês não ficarem aí na dúvida o porquê. Além disso, para essa máquina, existe uma máquina que um dos tipos pantográficos que se chama Double Dip, ou dupla profundidade. Não é dupla penetração não, pelo amor de Deus, né? Dupla profundidade, tá? E ela tem essa sanfona com ação dupla. Então são para estruturas porta-pallets que você coloca 2 pallets, um para o fundo e outro para frente, tá? Essa então é a pantográfica, ok? A próxima da família. Essa daí é bacana. Cada dia mais está sendo usada na logística, porque essa se chama trilateral. Trilateral porque ela trabalha assim, olha lá como que é o estilão dela, olha ela aí, ó. Essa máquina, ela tem uma característica. O operador também sobe junto com a máquina, né? Igualzinho a order picker que a gente viu ali, só que aqui não está mostrando o operador junto. Ele sobe para ver o que está acontecendo e o que ele está fazendo, porque essa é uma máquina que atinge alturas maiores, né? Alturas mais altas. Pelo que eu me lembro, se eu não estou errado, eu acho que a que atinge, pelo menos até onde eu conhecia,
uma maior elevação era 17 metros da marca Yali, se eu não me engano, era isso. Luizão, se eu estou errado, depois você me corrige e no próximo vídeo eu corrijo para o pessoal, tá? Então, é uma altura difícil de aqui de baixo eu olhar, o operador olhar e ver o que está fazendo. Até porque o corredor é muito estreito e lá em cima ó, ela vira essa parte. Trilateral por quê? Frente, os garfos vão frente, lado esquerdo, lado direito, tá? Por isso ele sobe junto. E às vezes também essa máquina é usada para fazer a feira, ela fazer o picking também. Tá? Não é a mais indicada porque ela é uma máquina mais cara, uma manutenção mais cara, uma máquina mais pesada, tudo mais. Então, cada macaco no seu galho. Para fazer o picking, order picker, essa é para gente corredor bem estreito. Aliás, o corredor que eu não disse, corredor de 1,5 m, às vezes até menos, às vezes uns 5 centímetros a mais. Quando ela entra nesse corredor, existe um fio no chão eletrificado que se chama fio guiado, né? Em que ela entra no corredor e identifica esse fio, que ele é feito por uma empresa específica de engenharia, com um piso específico e tudo mais, e quando ela entra, ela desabilita os controles de direção do operador. O operador só pode controlar sobe e desce. E quando ela sai do corredor, depois de um determinado espaço, ela reabilita para o operador. Essa é a trilateral, legal? E essa família que é extensa, vamos chegar na última, dessa classe 2, né? Que a gente tem a side loader ou quadrilateral ou four ways. Também tem algumas marcas que chamam de four ways. Mas na essência ela faz o quê? Imagina também aquele corredor estreito, aqui, corredorzinho estreito, e nesse corredor é armazenado, por exemplo, como eu vou dizer, aquelas placas, as chapas de, por exemplo, MDF, que elas têm uma lateral bem grande. E aí, como você entraria num corredor com uma chapa de 2,10? Você precisaria ter um corredor disso. Então se resolveu esse problema. Ao invés de ela entrar e virar, ela já entra de lado. E como se resolve isso? Dá uma olhada aí nas rodas dela, da frente. São rodas que viram, dependendo de onde você está. Ela entra de lado, ela está assim. E quando ela sai do corredor, vira de frente para ele ir no mesmo sentido de frente, se assim ele desejar. Legal? Por isso, four ways, ou seja, 4 caminhos diferentes, side loader, carregar de lado, né? Ou quadrilateral, que também é para os 4 lados. Bacana, gente? Essa foi a classe 2, ok? Vamos para a próxima? Classe 3. Classe 3 a gente tem aí as transpaleteiras elétricas, né? Transpaleteiras quase que a gente já subentende ser elétrica, e empilhadeiras patoladas elétricas. Aí que bacana. As transpaleteiras, elas têm uma função essencial. Mas você fala, para que esse negócio? Eu vou com uma paleteira manual, porque assim, aí é uma questão de produtividade. Ela tem motor de elevação e translação, de rodar, tá? Isso normalmente quando você tem galpões muito grandes, se usa esse tipo de paleteira, que ela pode ter uma plataforma ou simplesmente o homem a pé. Aí mesmo nessa foto, na ilustração, a do fundo, que é até mais gordinha ali, você percebe um caninho nela ali para cima, é uma plataforma que o operador pode baixar e vai numa maior distância, que inclusive esse tipo de máquina, quando baixa essa plataforma e sobe uns protetores laterais para você não jogar de lado, ela aumenta a velocidade dela de translação, tá? E essa aqui mais da frente que a gente tem aí, ela simplesmente é para o homem a pé, é para não fazer força e que ele vai numa velocidade menor para distâncias mais curtas. Mas ambas têm distâncias muito maiores do que, por exemplo, as usadas com uma paleteira manual, que a gente fala isso depois, mas provavelmente você conhece a manual, tá? Aí a gente já passa para as stackers ou as empilhadeiras patoladas, que elas têm torre. O princípio é o mesmo da transpaleteira, porém a transpaleteira só eleva 20 centímetros do chão. As stackers ou empilhadeiras patoladas, elas já vão elevar a 1,80 m, 3,40 m, 4,10 m, 5,40 m. O máximo que eu vi para elas foi 6 metros, tá? E aí
ela faz a mesma função. Por que patoladas? Porque dá uma olhada aí, ó, nos dois exemplos que eu vou colocar. Elas têm patolas na frente e o garfo simplesmente repousa em cima dessas patolas. E essas patolas, lembra que a gente falou da cargas entre eixos? Ela tá lá na frente uma patola e a roda aqui, ó, de tração e de apoio traseiro. Então o garfo desce entre as duas aí que a gente tem. Essa então é a classe 3. Dentro dessa classe 3, só reservei essa última máquina, essa laranjinha aí, que ela tem uma característica um pouco diferente para a gente conhecer. Ela tem as patolas abertas. E aí o garfo não repousa em cima da patola como é a amarelinha que a gente está vendo aí. Essa segunda, as patolas são abertas e os garfos descem no meio. Para que isso? Porque a outra, ela precisa de pallets com o pallet aberto a parte de baixo. Casos em que o pallet é fechado e precisa deixar ele no chão. E aí, então, obviamente, o espaço entre essas patolas tem que caber um pallet ali no meio. Beleza, gente? Essa então foi a classe 3. Próxima classe, classe 4. Ainda não é a mais vendida, tá? Embora pareça. Classe 4, o que é? São as contrabalançadas a combustão, porém, um tipo de rodagem que no Brasil não é muito usada. Ela se chama cushion. Cushion, aqui, ó, tá aqui escrito. Na verdade, a gente poderia traduzir isso como colchão ou como uma tira, né, de borracha, alguma coisa do tipo. Dá uma olhada aqui e vocês vão ver que essas rodas pouco vocês encontram no Brasil, tá? Por que isso? Porque as nossas máquinas aqui, quando elas são as contrabalançadas a combustão, a gente tende a usar elas na parte externa e na parte interna da empresa. E essa máquina aqui, a classe 4, contrabalançada combustão rodagem cushion, ela é usada normalmente onde tem piso bem retinho. Se vocês olharem aí na foto, vocês vão ver que ela está numa área externa, porém, ela está em piso planinho. E aqui, como no Brasil a gente tende a sair com ela na rua, isso, aquilo, sai na calçada e pega buraco, isso, aquilo, quer fazer de tudo, normalmente pouco é usada. Quando você for numa empresa e você vê que tem uma máquina dessa, cushion, e que tá rodando, é o faz tudo, o cara comprou por acidente sem saber o que estava comprando, tá? Mas quando ela está na parte interna, às vezes você pode notar, e rodando no piso certinho, lisinho, que compraram ela por quê? Porque ela atinge uma altura um pouco maior do que a combustão contrabalançada normal, tá? Porque ela tem as rodas rígidas e pouco ela chacoalha. Isso é muito bom para você atingir alturas maiores, legal? Próxima classe, classe 5. Classe 5 são as contrabalançadas a combustão, rodagem ou pneumático ou superelástico, ou aquele completamente pneu maciço de borracha ou com ar, tá certo? Aí se você olhar, essas são as mais encontradas no Brasil, a classe 5, contrabalançadas a combustão. Por quê? Porque ela é bem dizer que é para todo terreno, entre aspas, tá? Todo terreno, não vou te dizer pegar buraco, porque nenhuma empilhadeira é para isso, porque empilhadeira não tem suspensão. Mas o ar do pneu faz às vezes, muitas vezes, da suspensão, absorvendo um pouco esse impacto. Porém, exatamente por causa dessa oscilação que pode ter, ela atinge a altura máxima de 6 metros, 6,5, dependendo da marca, 7 metros, mas o normal tem marcas que de 6 metros até 6,5, ele já coloca uma rodagem dupla na frente. Você vai encontrar aqui essa máquina com 4 rodas na frente, porque normalmente essa torre vai até 6,5 metros, 7 metros, e esse é o limite para uma máquina contrabalançada a combustão. Legal? Classe 6. Olha lá, eu disse para vocês que nem tudo eram empilhadeiras. Lembra o caso lá da Order Picker? E agora a gente entra nessa classe também, os rebocadores, classe 6. Legal? Rebocadores, na classe 6, você engloba a combustão ou elétricos, aí tanto faz, não tem distinção para isso, tá? Aqui você tem os elétricos, onde vão as baterias aqui no meio dele, e aqui você tem a combustão, onde vai gás ou gasolina, legal?
não tem muito o que a gente falar. O objetivo deles é puxar carretas. Por que existe o rebocador? Porque empilhadeiras é para empilhar, para elevar a carga. Se você tem alguma coisa para transportar com uma longa distância, não é empilhadeira, pô. Porque por si só ela já leva uma carga, lembra? Enorme no lado da gangorra ali. Ela leva um pesão. Para que vai ficar rodando com ela gastando combustível? Roda com o rebocador, que já tem transmissão apropriada para isso e não tem aquele peso gigante nele, tá bom? E classe 7, por fim, é uma classe relativamente nova, tá? Que a gente tem empilhadeiras off-road, que são para fora da estrada. Normalmente o corpo dela é similar ao de tratores, tá? Mas com o trabalho igual uma empilhadeira, realmente é empilhar. E até uma outra que se chama Stacker, se eu não estou errando no nome aqui, tá? Onde ela tem um braço telescópico que vai para frente, mas o que ela tem na ponta? Os garfos, da mesma forma. Classe 7, legal? Então, meus jovens, é isso quanto às classes. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas quando a gente falar de um código internacional, classes, a gente sabe do que a gente está falando. Então, classe em inglês é fácil, class, né? Olha que bacana. Aula de inglês, hein? Professor empilhadeira da aula de inglês também. Mas vocês têm isso com toda certeza separadinho, e isso é uma medida, é um padrão internacional. Então é isso, meus jovens. Essa foi mais uma aula. E se inscreve no canal, dá teu like, clica no sininho aí, aliás é aqui, né? Clica no sininho para você ser avisado nas próximas aulas. Tamo junto, até depois do fim. Um beijo para vocês do Professor Empilhadeira. Nos vemos na próxima. Fui!